Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje, o 39º episódio. Eu sou Erivelto Reis e vou conversar com a professora, pesquisadora, ensaísta, coordenadora escolar, Natália Rodrigues. Ela foi minha colega, é uma querida amiga, vai conversar com a gente sobre filmes, sobre movimentos sociais, sobre histórias como pesquisadora. Então a gente está muito feliz de estar recebendo a Natália. Vou mandar o convite para ela e a gente começa a conversar. Aproveitar para agradecer as pessoas que têm acompanhado o projeto, as pessoas que já participaram. Convite. Boa noite. Olá, boa noite, querido. Que alegria. Oi, Natália. Seja bem-vinda. Estava aqui falando das suas múltiplas atuações, né? Pesquisadora, ensaísta, coordenadora, professora, enfim, uma especialista na obra de Paulo Freire, uma especialista quando se trata, né, de pesquisar e atuar em movimentos sociais. A gente vai falar um pouco sobre isso. Futura mamãe da Olga, né? A gente está aí, sexto mês de gestação que você está, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E muito feliz de estar recebendo você nesse mês do professor, né? Eu tenho dito aqui sempre, muitos dos convidados e convidadas são professores e professoras, mas nesse mês, muito especialmente, os queridos amigos e amigas que a gente está recebendo, né, têm essa missão extra, né? De simbolizar, de falar também sobre essa luta dos professores, né, sobre a nossa carreira, sobre a nossa trajetória, destacar a valorização da nossa classe. E você é essa figura que, com o teu trabalho, que com a tua trajetória, honra e dignifica a nossa profissão. E é uma baita de uma companheira de trabalho, a gente esteve junto em muitos momentos, né, muito alegres e muito felizes, como Semana de Literatura e Semana de História, mas também em alguns momentos bem dramáticos. E quem já passou sabe do que a gente está falando. Então, fico feliz de estar recebendo você, né, de poder expressar a minha amizade e minha admiração por você. E abro espaço, então, para suas considerações iniciais. Boa noite. Querido, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É uma alegria muito grande, eu quero muito te agradecer, Iveto, pelo convite, te parabenizar, porque quando eu vi a ideia do projeto, né, é de uma criatividade, de uma genialidade tão comum a você. E você que é um homem da academia, um homem que está na universidade, consegue fazer um projeto que é acessível, né? Porque falar do filme da sua vida, trazer pessoas, e as pessoas podem falar sobre seus projetos, sobre seus escritos, enfim, relacionando com cinema, com filme, ou seja, acessível. Isso é tão importante que muitas vezes na academia isso se perde, né? E a gente fica com o nosso academiquez, falando só pra gente mesmo, e você foge a isso, sempre fugiu. Então é uma alegria muito grande estar aqui nesse projeto, te reencontrar, um grande parceiro de luta. Realmente vivemos momentos alegres nessa instituição em que trabalhávamos anteriormente, mas também difíceis. E estamos aqui, sobrevivemos, né? Que bom que sobrevivemos. Muito obrigada, de verdade, pelo convite. É verdade. Você sabe que quando eu recebi a pré-pauta, né, que você me enviou, que eu fui estudar um pouco, pesquisar um pouco sobre a sua trajetória, só aumentou a minha admiração, a minha alegria, porque você, ao longo da tua carreira, construiu uma ponte, né, de diálogo muito profícua, né, e muito interessante entre a história e a literatura. A gente vai falar sobre isso também ao longo da nossa conversa de hoje. Mas então, vou te fazer a pergunta, que é tradicional, né, de abertura de cada episódio, que é a seguinte: Natália Rodrigues, como é o filme da sua vida? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil de responder. Como é o filme da minha vida, né? E é uma pergunta que a gente pode responder de diferentes maneiras. Olha, o filme da minha vida, eu diria que ele está passando por uma novidade muito grande, né? Uma reviravolta dentro dessas histórias de cinema, fazendo essa analogia, porque é a experiência de estar gestando é algo muito novo, assim, muito inusitado na minha vida, e tem sido muito, muito bom,
na maior parte do tempo. Mas, de modo geral, o filme da minha vida, eu acho que ele se relaciona com a sala de aula. Para mim, a sala de aula sempre foi o lugar onde eu me encontrei. Seja qual fosse a sala de aula, né? Na universidade, no pré-vestibular, no ensino médio, na pós-graduação, a sala de aula eu percebi que é um lugar que me dava prazer, alegria mesmo, de verdade. Então, eu acho que se tivesse que falar sobre o filme da minha vida, certamente ia ter que ter alguma coisa envolvendo educação. Teria algumas outras cenas de humor, outras de terror, outras de suspense, mas certamente boa parte aí do filme ele ia ser dentro de uma sala de aula, e aí na sala de aula eu estaria me divertindo e muito, muito satisfeita. Assim. A educação, para mim, tem um peso muito grande. Eu acredito muito na educação como uma ferramenta de transformação da sociedade. Então, eu só consigo pensar no filme da minha vida aliado à educação. Entendi. Você escolheu, na pré-pauta, você indicou alguns filmes e escolheu falar de um deles. Amistad, A Natureza Selvagem. Tem outros filmes que você relacionou. Eu não sei sobre qual você gostaria de falar. Sim, sim. Então, quando veio esse convite para pensar em um filme para falar, eu, como boa, escolhi um único. Para mim. Você me ouve? Não sei se travou. Tá tranquilo? Você travou um pouquinho para mim, a tua imagem e o teu áudio. Mas acho que voltei, né? Tá um pouquinho. Consegue falar alguma coisa? Tá travando. Eu vou pedir para você desconectar e aí torna a te convidar. Tornando a convidar a Natália. Probleminha de conexão, acontece. Você vai carregar. Dividiu a tela, mas Natália não chegou. Boa noite às pessoas que estão chegando. Natália não chegou para mim. Convidar. Chegou para você o convite aí, Natália? Você tá? Entrar ao vivo, eu recebi aqui também, aceitei. Vamos ver se a gente divide a tela. Não. Tornando a convidar aqui. Oi, Natália. Voltei? Você me ouve? Sim, sim. Tava dando tudo certo, de repente travou aqui. Travou. Isso acontece, não tem problema. Você estava falando do filme da sua vida, né? E a relação que esse filme tem com o seu fazer como professora em sala de aula. E aí você ia começar a falar sobre os filmes marcantes que você, como espectadora, né, e como professora também, relacionou na nossa pré-pauta. Amistad, Na Natureza Selvagem. E aí eu deixei em aberto para você falar de um deles.
Beleza, então vamos lá. Se travar de novo, você me avisa que eu vou mudar aqui a internet. Bom, foi difícil. Eu acho que está com eco, né? Você está saindo dobrado o meu som para você? Para mim, não. Aí, para você tá dobrado? Tá com eco? Tá, mas eu continuo, tem problema não. Se você está me ouvindo bem, se estão todos nos ouvindo bem. Pessoal que está acompanhando, se puder dar o retorno. Como Se é está que tá o dando som eco, para se quem está tá, bom assim. para quem tá ouvindo? Melhorar. Bom, Aqui para mim tá ok. tá, eu te ouço bem. Tá. A Carla está dizendo para a gente que está com eco, Natália. Está com um pouco de eco, sim. Ô, Natália, eu vou pedir para você desconectar e entrar novamente. Tá. Beleza. Por favor. Vou sair e já volto, então. Isso. Essas coisas de conexão não tem jeito. Estou mandando o convite novamente para ver se a gente estabelece o contato. Boa noite às pessoas que estão chegando para assistir. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já estava antes, né? Obrigado. Eu não sei o que acontece. Em algumas lives aparece esse efeito. Boa noite, André. Tudo de bom aí para você? Carla está falando aqui, Mercúrio retrógrado. Tá difícil, né, Carla? Hoje está chovendo aqui também, tá diferente o clima. Muito obrigado, André. Convidando a Natália. Oi? Oi, Natália. Foi? Funcionou? Voltei? Funcionou. Voltou. Ai, até corri aqui que eu mudei de lugar. A gente vai fazendo uma espécie de aparato, de protocolo para tentar conectar. Eu vim pro Seja lado bem-vinda de volta. do modem aqui para ver se vai dar certo, que aí eu acho que não vai cair mais. Então, você ia falar sobre os filmes. Ou sobre um filme. Tá, então vamos lá. Eu escolhi falar do Amistad, que é um filme para mim muito importante, muito simbólico. O Amistad é um filme antigo, dos anos 90, de 98, ele é do Spielberg. E ele trata de um navio negreiro, né, que está saindo aí de Cuba em direção aos Estados Unidos, acaba se perdendo. Enfim, tem toda uma trama interessante que eu acho que vale a pena assistir. É um filme longo, é um filme tenso. Eu sempre aviso antes, quando eu indico um filme, para as pessoas não irem imaginando um filme, né, alegre de repente. Ele é um filme tenso, de verdade. Tem cenas muito fortes, mas é um filme que eu acho que vale muito a pena assistir. Eu assisti esse filme no segundo período da graduação, justamente quando eu estava atuando em um pré-vestibular popular, que eu fazia parte na época. Também em Campo Grande, né? Na época eu morava em Campo Grande e estava no segundo período da graduação, e nesse pré-vestibular nós passamos para os alunos do pré-vestibular. E eu nunca tinha visto o filme, e esse filme me chocou de uma forma. Eu acho que foi a primeira vez que eu assisti de uma maneira cinematográfica um relato sobre os maus tratos, um relato sobre a escravidão, sobre
a perda da dignidade humana, né? A desumanização, um processo de coisificação. Então, assim, eu lembro que me doeu assistir, eu tinha 18 anos, mais ou menos, 19, e eu lembro que me doeu assistir, sabe aquele filme que incomoda? Você fica assim, causa um mal-estar? São cenas muito fortes, né? Tem cenas de suicídio, enfim, por isso que eu sempre aviso antes, tem cenas muito fortes. Mas eu lembro que foi muito importante, porque de alguma forma foi como se tivesse desenhado para mim, porque eu acho que o cinema cumpre um pouco desse papel, né, de colocar claramente, colocar de maneira explícita determinados assuntos. E foi mais ou menos isso que aconteceu, deixou bem explícito, bem na minha cara, de uma maneira muito dolorosa, como eu disse, doeu assistir, sobre esse tema do racismo, da escravidão. E aí por isso que eu quis destacar esse filme, porque eu acho que vivemos um período tão difícil de negacionismo de modo geral, inclusive um negacionismo sobre o racismo, e como dizer que não existe racismo, né? Por mais que esse filme não fale sobre o Brasil, ele fala sobre os Estados Unidos, né? A relação diferenciada que houve nos Estados Unidos de colonização e de escravização, né? Pensando no norte, no sul dos Estados Unidos, tinham processos diferentes, mas a gente pode fazer uma relação com o Brasil. Então, como é possível hoje, sabe, para mim chega a ser, assim, absurdo, me faltam palavras para definir, pessoas quererem dizer que não existe racismo ou que não houve escravidão, né? Então, esse filme foi um filme que eu assisti quando eu tinha por volta de 18 anos, mais ou menos, me chocou naquele momento e que eu acho que é importante a gente reforçar ainda hoje as ideias que ele quer trazer, né? Essa crítica que ele quer trazer. Então, por isso que eu destaquei o Amistad. Tem outros 2 filmes ainda, se você me permite comentar rapidamente, que eu coloquei lá, que é o Na Natureza Selvagem, que também é um filme estadunidense, baseado numa história verídica. É um filme que já é o oposto, né? Não tem cenas tão pesadas assim como o Amistad. É um filme com uma imagem muito bonita, com as músicas são belíssimas, né? Quem fez a trilha sonora foi o Pearl Jam, que eu adoro, né? O Ed Vedder, na verdade, né? Nem foi a banda toda, foi o Ed Vedder. E aí, então, a gente tem uma trilha sonora fantástica nesse filme. É uma das coisas mais bonitas da trilha sonora. Inclusive, vale a pena, quem tiver interesse, tem no Spotify, né? Na Natureza Selvagem, do Ed Vedder. Ele fez um álbum só com as músicas do filme, as músicas que ele fez para esse filme. E são lindas, maravilhosas. E esse filme também foi um filme muito importante na minha vida, é um filme que eu gosto ainda hoje. Conta a história de um adolescente nos Estados Unidos, recém-formado na universidade, de classe média, né, uma família com bens, e ele abre mão de tudo para tentar se encontrar. Nesse processo ele vai para o deserto dos Estados Unidos, enfim, ele passa por várias situações difíceis, imagina ele sozinho, tentando se encontrar e fazendo o tempo todo uma crítica da sociedade, né? Tem até uma música, essa música do Ed Vedder, que uma das músicas, né, que ele fala sociedade, esse louco, né, essa loucura de ser, algo nesse sentido. E ao final do filme, eu não vou dar muito spoiler, mas ao final do filme tem uma frase que é muito impactante, em que ele chega à conclusão de que a felicidade só é real quando compartilhada. E aí ele faz uma reflexão sobre isso, né? Sobre o fato de que ele estava sozinho, ele fazendo as críticas que ele entendia necessárias, críticas que eu acho importantes sobre a sociedade, sobre o capitalismo, mas ele chega a essa reflexão de que a felicidade ela só é real quando compartilhada. Não necessariamente com uma pessoa no sentido de um amor romântico, né? Um amor eros, mas uma felicidade compartilhada. Foi dessa forma que eu interpretei o filme. Não adianta eu ser feliz, né, que a minha felicidade é individualista, né? Então eu sou feliz com o que eu tenho, com as minhas posses, com os meus bens.
essa frase, para mim, ela é muito forte. A felicidade só é real quando compartilhada. Eu preciso compartilhar isso com os outros. É claro, pode ser com amor romântico, mas pode ser com amor fráter, né? Pode ser com a sociedade de maneira geral. E o último filme que eu destaquei foi o Olga, que aí não tinha como deixar de ser, como você comentou no início. Eu estou grávida de uma menina que se chamará Olga, em homenagem a Olga Benário Prestes, que foi uma comunista assim, incrível, né, com várias passagens marcantes, várias frases marcantes. Tem uma que eu gosto que ela repete muito no filme, né, nesse filme, em que ela fala: lutei pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Olga foi companheira de Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro. Olga não era brasileira. Foi presa pelo governo de Getúlio Vargas e enviada para a Alemanha, para um campo de concentração, quando estava grávida da sua filha, Anitta. Então esse filme também é um filme que me choca muito, sempre gostei. E agora, esperando uma menina, né, decidimos por esse nome, em homenagem à grande lutadora que foi Olga Benário. Então são esses 3 filmes que eu destaquei como os filmes mais marcantes, assim. São 3 momentos diferentes da minha história, né, do meu filme. Então, a Amistad lá no começo, na Natureza Selvagem meio que no meio, assim, da minha vida. E mais recentemente o Olga se tornou ainda mais importante, não que eu não conhecesse, não que ele não fosse importante, mas se tornou ainda mais importante por conta da gestação. Maravilha. Olha, 3 filmaços aí como sugestão, né, para as pessoas acompanharem, para reverem também. Aproveitar, Natália, esse momento em que eu preciso fazer o registro de algumas presenças. Então, William Siri passou por aqui, deu boa noite. Professora da UERJ, Maria Helena Sansão, dando boa noite. André Carneiro Ramos e Daniela Costa estão assistindo a gente lá em Montes Claros. Eles estão dodóis, estão se recuperando, mas estão acompanhando, comentando aqui no chat. A Carla Reis, que sempre nos acompanha. Teve gente aqui falando o seguinte, ó, a professora Natália foi fundamental para fundar o diretório acadêmico da faculdade onde estudei. Então, está lembrando do teu tempo lá na outra faculdade, na outra instituição, e da tua atuação política. E é esse gancho, né, desse comentário que eu quero pegar para fazer a próxima pergunta. Você é uma estudiosa da obra de Paulo Freire, você é uma figura atuante na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em pré-vestibular comunitário, em movimentos sociais. Eu queria saber se a história levou você a essa ebulição, a essa movimentação, ou foi a movimentação que caminhou com você para a cadeira de História? Como é que é essa relação história e movimentos sociais, e como é que você lida com isso? Eu sei que você é bastante atuante, queria que você comentasse. Muito boa pergunta. Olha, né, foi a inconformidade, foi o questionamento, foi... Eu lembro que na época do colégio ainda, eu tinha dúvida de qual curso eu queria fazer, e eu pensava entre psicologia e história. E eu lembro que uma vez me disseram o seguinte: você tem dúvida se você quer salvar o ser humano enquanto indivíduo, fazendo psicologia, ou se você quer salvar a sociedade. E essa frase, quando eu ouvi, eu falei, eu não tenho dúvida. Para mim está muito claro, eu quero salvar a sociedade, eu quero trabalhar com a sociedade. Não é nenhuma crítica, claro, à psicologia, que eu acho incrível, mas para mim fazia muito sentido, e continua fazendo muito sentido, a história, porque a história me possibilitou conhecer a sociedade e, a partir dela, a partir desse conhecimento, poder lutar para transformá-la. Mas já havia, então, desde da juventude, adolescência ali, algumas insatisfações. E aí eu posso dizer que eu sou muito privilegiada, porque eu cresci com pais, tanto meu pai quanto a minha mãe são sociólogos. Então, eu até brinco com os meus estudantes hoje em dia na escola. Hoje em dia eu trabalho com ensino médio. Eu vi alguns estudantes aí que passaram, ex-estudantes também, beijo para todos e todas.
Mas eu brinco sempre que crescer numa casa com sociólogos é interessante, pode ser bom, mas pode ser cansativo, né? Então, meu pai não me deixava assistir o Pica-Pau, porque ele fazia uma crítica ao Pica-Pau, porque o Pica-Pau era uma ferramenta estadunidense, na Marcha para o Oeste, de domínio das populações originárias nos Estados Unidos. Eu tinha 7 anos, eu só queria assistir o Pica-Pau. Então, assim, eu cresci com esse tipo de crítica dentro de casa, que hoje em dia eu entendo. Naquela época eu só ficava muito triste, chateada, porque eu queria assistir, né? Eu queria ter o brinquedo X, e aí os meus pais não deixavam, né? Porque eles faziam uma crítica, né? Sociólogos, professores. Então eu tive esse privilégio realmente de poder nascer numa família muito crítica e criticizadora, né? E aí, desde sempre, eu acho que eu tive um pouco desse questionamento. E por isso esse meu caminho para a história. Na história, eu percebi que a transformação precisa vir da luta, né? No cotidiano, na rua. Eu acredito muito, como eu disse no início, na educação. Então, a educação, para mim, ela é transformadora. Seja a educação em seus diferentes níveis, né? Mas eu acredito numa educação comprometida com a emancipação popular. É um pouco do que o Paulo Freire fala, do que o Che Guevara falava também. Da emancipação popular. Então, por isso da escolha pela história, e desde então fui me aprofundando, né? Eu fui estudando cada vez mais a história, depois segui o caminho da história política, porque a política se relaciona com isso tudo também, e passei a atuar desde muito cedo, né? Desde o comecinho da graduação eu comecei a atuar num pré-vestibular popular. A minha primeira experiência em sala de aula, eu estava no segundo período da graduação, e eu comecei a graduação com 18 anos. Então eu era muito novinha, assim, eu lembro que eu era muito insegura, porque eram todos muito mais velhos, mais altos do que eu. Imagina, 18 anos ali, recém-começada na graduação, eu tinha cara de menina, né, de mais jovem. Mas essa experiência no pré-vestibular popular, ela foi transformadora na minha vida. Hoje em dia, muito do que eu sou se deve a essa experiência com pré-vestibular popular, que depois eu continuei. Hoje em dia, eu coordeno, faço parte de um pré-vestibular com outras pessoas, que é o Angicos, pré-vestibular popular, aqui em Rio das Ostras, onde eu moro. Angicos não tem esse nome à toa, né? Depois a gente pode falar, se for o caso. Mas na minha vida sempre esteve ligada com pré-vestibular popular. Ai, que bonita essa história. Agora eu queria falar com você sobre a tua pesquisa que liga literatura à história. Eu sei que você leu 2 clássicos da literatura brasileira, que foi Vidas Secas e Morte e Vida Severina. Né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo e Neto. Me conta um pouco dessa experiência de ler 2 obras de literatura e como foi a construção do teu texto. Fala um pouquinho da tua abordagem. Tá. Então, no mestrado, eu comecei a pesquisar o Paulo Freire um pouco mais, né? Na verdade, na pós-graduação, eu fiz a graduação em História, depois eu fiz uma especialização em História Social e Cultural do Brasil, e depois eu fui para o mestrado. Já na especialização, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Paulo Freire, sobre o método de alfabetização, no mestrado também. Quando eu fui para o doutorado, eu decidi continuar com o Paulo Freire, mas mudei um pouco a minha abordagem. Em vez de focar na vida e na obra do Freire, eu decidi focar no Nordeste. Porque o Paulo Freire era nordestino. A primeira experiência de alfabetização dele foi em Angicos, no Rio Grande do Norte, quando ele alfabetizou 300 trabalhadores em 40 horas. Então, eu já tinha estudado, né, nos anos anteriores. E foi nesse período do mestrado ali que eu comecei a encontrar muitas fontes e me apaixonar pelo Nordeste. Eu sou carioca, mas desenvolvi um amor muito grande realmente pelo Nordeste.
e decidi estudar no doutorado o Nordeste. Como assim Nordeste, né? O Nordeste é uma região, como que se estuda o Nordeste, em que sentido? O objetivo era fazer uma análise sobre esse processo que o nordestino, de modo geral, o Nordeste e o nordestino sofrem de estereotipação. Eu entrei no Nordeste mais ou menos ali junto com o início do primeiro governo Dilma. E aí eu não sei se você vai lembrar que quando a Dilma foi eleita, tanto no primeiro quanto no segundo governo, as críticas logo na eleição dela, o governo nem tinha começado, né, dizendo porque o Nordeste votou majoritariamente na Dilma, tinha votado anteriormente no Lula, né, e aí, mais uma vez, a gente vê eu percebi isso de uma maneira muito alarmante na eleição da Dilma, essas críticas ao nordestino, né, então tinham coisas como, o Brasil precisa se separar, tirar o Nordeste do Brasil, que nordestino não sabe votar. Então, tudo isso foi criando em mim, né? Foi motivando ainda mais. Já existia um encanto, uma paixão muito grande por essa região, mas isso foi criando em mim uma motivação ainda maior. Então, um pouco da justificativa do porquê, de tentar entender da onde que vem esse estereótipo de que o nordestino e o Nordeste são o que tem de pior na história da humanidade, né? Não prestam, não sabem votar, enfim, por aí vai. E tentar ressignificar isso, né? Não era só fazer essa análise, mas era também tentar ressignificar. Esse foi um pouco do que eu me propus a fazer no doutorado. Como que eu pensei em fazer? Como que eu fiz isso? A partir de vários olhares, né? Então, a partir da política, a partir da economia, trabalhei dados mesmo, né? Principalmente com Celso Furtado, na pedagogia com Paulo Freire e na literatura. Na literatura, eu fiz um capítulo específico só sobre a literatura nordestina. Claro que a gente poderia ficar, né? Eu poderia ter feito um livro só sobre a literatura, vários livros, poderíamos ficar vários dias falando sobre a literatura nordestina, mas eu precisei fazer um recorte, então eu trabalhei Os Sertões, Vidas Secas e Morte e Vida. Cada um né, você sabe melhor do que eu, cada um tem uma linguagem diferente, uma visão diferente, né, são autores diferentes. O próprio Euclides nem era nordestino, né, mas ele vai escrever Os Sertões, que vai se tornar uma obra de referência. Mas o Vidas Secas e o Morte e Vida foram livros que me transformaram. Eu posso falar isso sem medo de errar. Assim, mais do que muitas outras coisas ao longo da minha vida, essas duas obras me transformaram. Fazer o doutorado não foi fácil. Eu estava vivendo um momento pessoal muito delicado. E quando eu conheci Vidas Secas, porque eu tinha lido no colégio, mas infelizmente eu não fiz uma leitura aguçada, né? Não tive essa capacidade na época de entender realmente o que significava Vidas Secas e Morte e Vida, e fui entender depois de muitos anos, já no doutorado. E eles me transformaram. Eu tenho uma tatuagem, né, com um pouco do meu retrato do Nordeste a partir de Vidas Secas e Morte e Vida, porque para mim se tornou muito importante, né? A história de Fabiano e Sim a Vitória lá em Vidas Secas, e todo o caminho que o Josué vai fazer, e ele pensa, né, esse encontro dele com a morte e vida, e ao final o encontro com a vida, né, ele fala, o tempo todo eu encontrei a morte, Severino, perdão, o tempo todo eu encontrei a morte por onde eu passei, né, mas ao final ele vai e encontra a vida, que era um momento que eu estava passando muito próximo disso, então para mim também foi muito delicado, e a partir de então passei a estudar mais as duas obras e escrever sobre elas, né, escrevi esse capítulo no doutorado e escrevi alguns artigos também relacionando história, literatura, especialmente com essas duas obras. Tive a felicidade de ir a alguns congressos de literatura, morrendo de medo, Erivelto, confesso, porque eu já tinha participado de alguns congressos de história ao longo da minha vida, mas
falar para historiador eu já sabia mais ou menos como é que fazia, né? Falar para literato eu tava com um pouquinho de medo, que eu achei que os literatos iam bater, iam, né, me criticar. Mas foi uma experiência muito bonita. Me criticaram um pouquinho algumas coisas, mas isso foi bom, né? E aí eu ganhei gosto pela coisa e fiquei metida. E fui fazendo mais, né? Tive em Recife, para mim também foi um momento muito bom quando eu pude estar no Rio Capibaribe, que é o rio que o Severino percorre o tempo todo no Morte e Vida. É um rio muito falado, é um rio muito importante. Estive em Crato, estive em Juazeiro do Norte, estive em algumas regiões do Nordeste apresentando um pouco dessa leitura, dessa ideia de que, seja lá no Euclides, quando ele fala que o nordestino é, antes de tudo, um forte, e seja nas outras duas obras, né? O que eu tentei mostrar é que o nordestino ele não é uma figura caricata, como nós no Sudeste muitas vezes apresentamos, né? O sudestino ele apresenta o nordestino como uma figura caricata, como Didi Mocó, né? Aquela coisa bem engraçada. Se você entra numa novela, tem sempre um sotaque, uma coisa meio cara com uma peixeira. E o que eu tentei mostrar é que isso é uma caricatura do que foi feito, né, que nós fizemos aqui no Sudeste. O nordestino ele é um forte, como disse Euclides, ele é o fabiano que tem uma mistura do homem animal, do homem terra, né? E lá no Severino eu tentei demonstrar o porquê dessa situação crítica que o Nordeste passa. Trouxe o Josué de Castro para isso também, para falar da questão da exploração do latifúndio, né? Então, quando o Severino fala essa parte que te cabe do latifúndio, é tudo uma crítica à questão agrária no Brasil, né? Então, é um pouco disso que eu tentei trabalhar a partir dessas duas obras. Fui muito feliz, não sei se gostaram, mas eu fui muito feliz em fazer, porque eu me apaixonei pelas duas obras e se tornaram obras de referência na minha vida. Eu tô encantado, né, imaginando você visitando o Nordeste com essa pesquisa na bagagem e visitando os lugares e dialogando com outros pesquisadores e vendo as pessoas no lugar onde você visitou e como essas pessoas são capazes de inspirar, de emocionar, de motivar a literatura, a arte, a história, para que o Brasil se conheça de uma forma mais profunda e verdadeira, além da caricatura, né, que você está colocando aí. Fico pensando, deve ter sido um momento assim muito sublime, muito importante na tua carreira. E sei que você tem, entre as suas músicas preferidas, você tem Lamento Sertanejo e Romaria, quer dizer, virou não só um objeto de pesquisa, mas parte da sua identidade como brasileira, reverenciar, acompanhar as obras, a literatura, tudo aquilo que fale, a música, tudo aquilo que fale desse Brasil mais profundo, né? Sim. Duas questões que eu queria comentar a respeito disso. Primeiro que quando eu decidi falar sobre o Nordeste, no doutorado, né, eu te falei agora, a gente relacionou literatura, mas eu trouxe o José de Castro, o Celso Furtado, enfim, várias possibilidades de análise, né, porque o Nordeste ele é complexo. Né? Por isso que eu disse, como assim estudar o Nordeste? É uma região, né? São estados diferentes entre si, então ele é complexo. Então eu entendi que eu precisava de um grupo, um arcabouço maior de intelectuais, de caminhos, né? Literatura, política, economia, para poder tentar minimamente dar conta de fazer essa análise. Você sabe que na história, eu fui criticada por isso, entre os historiadores mais antigos da academia, né? Porque, afinal de contas, eu devia usar só a história. Tem alguns historiadores que são mais Caxias, né? Mas acho que em todas as áreas deve ser assim, né? Na literatura, de repente, é assim também, não sei. Mas na história, com certeza, é assim.
tem alguns que são mais metódicos, né? Então eu fui muito criticada porque eu estava usando a literatura, porque eu estava usando a economia, a sociologia. Mas eu não liguei muito para isso não, porque me fez tão bem e para mim explicava, né? Para mim me ajudava a entender melhor, e foi o que você disse. Eu me encantei. Lamento Sertanejo é a música da minha vida, eu poderia dizer. Eu amo, sou apaixonada por essa música. A Romaria é incrível, as duas estavam na abertura da minha tese. Quando eu era mais jovem, eu fiz uma tatuagem na perna, numa panturrilha, eu desenhei a América Latina, porque para mim a América Latina fazia muito sentido, ainda faz, né? Eu sempre gostei daquela ideia, eu sou apenas uma garota latino-americana, né? Então, para mim fazia muito sentido, então quando eu era mais jovem eu fiz essa tatuagem. E aí, recentemente, por conta desse encontro com o Nordeste, eu fiz na outra panturrilha o Nordeste, né? Que é uma forma é como eu trouxe para o meu corpo a minha identificação, né? Então, é a América Latina e o Nordeste, que foi o que você falou, esse encontro do Brasil. O Brasil é complexo, a Janice até falou ali, né? O Brasil é complexo, a Jane, perdão. Viva o Brasil. E é isso. Não tem essa caricatura, não tem esse estereótipo, né? Muitas vezes é o Sudeste que faz isso e com um projeto, tem um porquê, tem um propósito disso acontecer, né? De diminuir outras regiões. Isso fica muito explícito em ano eleitoral, por exemplo. Isso fica muito explícito numa questão econômica. Como eu disse, na eleição da Dilma, várias vezes diziam isso. O Nordeste tem que ser separado do Brasil. Nossa, o Nordeste sustenta o Brasil, né? O Nordeste é a base do Brasil. Se separar o Brasil, os paulistanos não sobrevivem por muito tempo, porque o Nordeste é maravilhoso, não só pela sua beleza, né, em relação ao turismo, mas também em relação à economia. Enfim, então, para mim foi muito marcante, assim, foi um caminho que eu fiz e que, tanto que hoje em dia eu continuo caminhando por aí, com Paulo Freire, que também é nordestino, né, mas junto com a literatura, hoje em dia para mim faz muito mais sentido do que outros estudos e outros lugares. Incrível, a Carla Reis está aqui poetizando a partir da tua fala, ela diz, o Nordeste é feito em alma, versos e estrofes. Que lindo, Carla, é verdade. Que lindo. Agora, você teve apresentando trabalho não só no Nordeste, eu sei que você teve na USP, e se não estou enganado, você teve em Cuba. Sim, sim. Você quer comentar esses dois episódios, assim? Sim. Então, em Cuba, na verdade, eu estive a passeio, foi uma experiência maravilhosa. Até estive na Universidade de Havana também, porque eu queria conhecer. Mas eu passei 15 dias, se eu não estou enganada, não esqueci, em Cuba, e tive recentemente no Chile também. A ideia era sempre que eu viajava, agora na pandemia fica mais difícil, né? Mas em breve as coisas vão melhorar. Mas quando eu podia viajar, o meu objetivo era viajar para conhecer cultura, para conhecer história, né? Eu sempre disse isso, eu gosto de conhecer pessoas. Então, ir a Cuba, principalmente, foi com o propósito de conhecer aquilo que a gente estuda aqui no Brasil, aquilo que é falado, né, de que Cuba é comunista, você que vai para Cuba, né, hoje em dia tem muito disso, e muitas críticas que são feitas a esse país, à família Castro, e eu precisava conhecer na prática. Foi maravilhoso. A Jane falou, foi 3 vezes, eu voltaria, eu também. Se alguém quiser falar assim, vai pra Cuba. Querida. Sim, beijos, querida. E aí, quando alguém fala assim, vai pra Cuba, eu digo, paga minha passagem que eu vou, porque eu quero ir. Já tô indo. Foi muito bom, muito importante. E na USP eu fui para apresentar trabalho. E aí também foi uma experiência interessante, porque eu fui falar justamente sobre tudo isso, sobre o Nordeste, sobre essa caricatura que o Sudeste faz, só que na USP. Né? Em São Paulo, numa universidade extremamente importante, que é a USP, e fui falar
fazer essa crítica, na verdade. Fui mal vista, eu confesso, não fui vista com olhos muito alegres, assim. Eu fui participar de um congresso de História Econômica, e aí fui apresentar alguns dados sobre o Nordeste, sobre a questão econômica, e fazer uma crítica ao Sudeste, né? Então, ao mesmo tempo que eu fiz uma crítica a tudo isso lá no Nordeste, eu fiz essa crítica aqui também no Sudeste, especialmente na USP. Eu acho que foi um dos congressos mais tensos assim que eu participei, mas que não me arrependo, não. E de modo geral, eles não tiveram muito como dizer que não, né? Porque quando a gente trabalha com dados, quando trabalha com ciência, é uma coisa que eu tenho repetido muito nos últimos anos, a história, a literatura, nós trabalhamos com ciência. Ciências humanas tem esse nome porque é uma ciência. Eu não faço achismo, eu não trabalho com opinião. Eu acho que o Nordeste é legal. Meu trabalho não é esse. Eu trabalho com ciência. E aí eu preciso comprovar com fontes. Por isso que eu falei que eu trabalhei com vários caminhos diferentes, né? Porque eu precisava de fontes para comprovar. Hoje em dia há uma crítica aos profissionais da área de humanas, de literatura, pedagogia, enfim, porque nós não fazemos ciência, né? Alguns dizem. A ciência toda está sendo questionada. Imagina, a biologia está sendo questionada, as vacinas estão sendo questionadas. Imagina as ciências humanas, né? Então, eu gosto muito de dizer isso e insisto nesse ponto. A gente faz ciência, né? A gente apresenta dados, a gente faz essa discussão. Então, também foi uma experiência muito rica. Para mim, foi muito, assim, é uma marca, realmente, porque tive algumas críticas nesse sentido de estar apresentando uma crítica ao próprio lugar, né? De alguma forma, era isso que eu estava fazendo. Não foram críticas, eu tive olhos meio atravessados, assim. Mas no final deu tudo certo, foi muito bom e valeu a pena. Incrível. A professora Maria Helena Sansão está dizendo que também voltaria a Cuba, e a Jane está dizendo, apresentei trabalho em Cuba, também foi tenso. Vocês não conhecem a Jane. A Jane é um furacão, ela é energia pura, imagina. Parabéns, Jane, parabéns, professora Maria Helena Sansão. Grande abraço, um beijo para vocês. Muito obrigado por estarem participando aqui conosco. Agora, uma consciência dessa sobre o Nordeste brasileiro, sobre a nossa cultura, nossa literatura, sobre Paulo Freire, é fruto de uma educação, de uma formação. Você falou dos teus pais, mas eu queria saber de você o seguinte: você é uma professora influente, amada pelos seus alunos e alunas, mas no teu coração tem aqueles professores que você guarda com muito carinho. E como a gente está aí perto do Dia dos Professores, no mês dos professores, eu queria abrir espaço para que você falasse desses professores ou professoras marcantes na tua trajetória. Você poderia citar um ou dois ou três, enfim, falar de professores marcantes para você? Sim, olha, primeiro eu quero propor uma excursão, Carla e Jane, a gente pode se juntar e ir para Cuba. É só esperar alguém pagar a passagem pra gente. Que elas disseram que voltariam, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, uma viagem. É um berço de diversidade, é verdade. É um lugar riquíssimo culturalmente. Enfim, falar de professores, de professoras que me marcaram, tem alguns nomes que me vêm à cabeça de imediato. Assim, quando você fala, um nome já surge. Eu te disse que eu fui privilegiada, porque eu cresci em uma família com pai e uma mãe sociólogos, né? Então a crítica era uma coisa muito presente na minha vida, professores. Então certamente eles são uma influência importante na minha vida. Mas eu tive uma outra sorte na minha vida, porque eu fiz o ensino fundamental com o professor Oswaldo Bendelac. No ensino fundamental, olha que sorte, Erivelto. E anos depois eu encontrei o Oswaldo na graduação, ele foi meu professor na graduação, meu orientador de monografia, se tornou um amigo querido. Então, assim, eu tenho uma admiração, um respeito. É o tipo de pessoa que a gente poderia passar a noite falando, né? Ele é gentil e um orientador de verdade.
porque ele ia lá e orientava parágrafo por parágrafo, indicava livros. Enfim, então acho que o Oswaldo, ele é uma grande referência para mim. E nessa mesma instituição, na minha graduação, eu conheci outras pessoas brilhantes, outros professores, que foi a Vivian é incrível, a Marcinha, o Jaime. Enfim, eu tive sorte realmente de na graduação ter professores muito queridos, muito Mas é um time de feras que você está citando aí. Não é? Nossa! Eu olhava para eles e falava, eu quero ser um pouquinho assim, né? E depois eu tive a sorte porque eu trabalhei com eles. Então eu fui muito sortuda realmente na minha carreira, assim. Tem algumas coisas que eu tenho muito a agradecer. Então eu pude trabalhar, eu fui colega do Oswaldo, esse sujeito que eu era uma grande fã, a Vivian, a Márcia, o Jaime, e depois fui colega deles, né? Participei de banca junto com eles. Então, quando você fala de professores marcantes, são esses os nomes que me vêm à cabeça de imediato. Eles marcaram definitivamente a minha vida. A Carla está falando do Erivelto. Eu só fui colega do Erivelto, eu não tive a sorte de ter tido aula com você. Nós fomos contemporâneos na faculdade. É verdade. Exatamente. É verdade. Obrigado, Carla. Flávio Bento está mandando beijo para você. Renan está comentando, Natália é sensacional, uma pessoa inspiradora e uma colega de trabalho incrível. Professora Maria Helena Sansão está parabenizando você pela live, pelo que você está colocando. Obrigada. Muito bacana. E aproveito para mandar então um beijo, né, para Oswaldo Bendelac, Vivian Zampa, Márcia Vasconcelos, Jaime Ribeiro, só gente da pesada, só queridos amigos, queridos colegas, incríveis, assim. Quem não conhece precisa conhecer. Realmente, professores e professoras fora da média, professores maravilhosos mesmo. Incrível. E deixa eu aproveitar, eu falei para você nos bastidores, se você me permitir, deixa eu falar publicamente, eu sempre tive uma grande admiração pelo teu pai, pelo Tobias, quero mandar um beijo para ele. E aproveito para mandar um beijo também para dona Mauri, que amanhã é aniversário dela, tua mãe. Sim, mamãe. Para mandar um beijo também. Está fazendo aniversário amanhã. Olha aí. Nós não vamos falar a idade, combinamos de não falar a idade, né? Essas coisas a gente não fala. Um beijo, saúde, tudo de bom para você e para o Tobias, que eu assisti várias palestras do professor Tobias e era realmente um encanto, um assombro, conhecimento, comprometimento fantástico. Eu queria saber de você, Natália, o seguinte, você teve uma atuação muito destacada, você até comentou, em projetos sociais como o pré-vestibular. Você mencionou essa tua atuação. Eu queria que, se você quiser falar, que você pontuasse a importância nas comunidades, nos bairros, de se investir, de se apoiar, não é? As faculdades, as universidades, igrejas, associação de moradores, que apoiassem, né, que incentivassem a formação de núcleos, de grupos com vestibulares sociais. Você tem uma experiência nesse terreno, provavelmente você tem ex-alunos e ex-alunas vindos de vestibulares sociais que você viu ingressarem na universidade, na faculdade, enfim, queria que você comentasse da importância dos vestibulares sociais e da importância de se apoiar movimentos como esse. Sim. Nossa, ótima questão, Erivelto. Eu acredito muito na base, sabe? A transformação, ela precisa vir de baixo. A gente precisa fazer uma formação de base. Eu acredito muito nisso. Bom, vamos lá, parte a parte. Primeiro, eu acredito que a gente vive num país que tem muitas potencialidades, mas que foi tornado injusto. Eu sempre digo isso. As pessoas falam, o Brasil é muito injusto. Eu não gosto de usar essa expressão. Eu digo que o Brasil ele foi tornado injusto. Porque havia e há um projeto político, econômico, cultural e social de uma elite que desde o período colonial transformou o Brasil num país injusto. Mas ele não é.
Porque algo que é não pode ser modificado. Algo que é transformado, que foi tornado, ele pode ser alterado, né? Então o Brasil ele foi transformado. Ele foi tornado injusto desde o período colonial. A colonização brasileira atendia a um propósito, aos interesses metropolitanos, aos interesses portugueses de enriquecimento de uma elite, né? Muito mais, inclusive, dessa elite que estava aqui do que até mesmo do próprio Estado. Então, há um projeto empresarial nesse sentido. E aí são 500 anos, né? Mais de 500 anos de história, e é claro que isso tem reflexos. Então, por isso que o Brasil ele foi tornado injusto, na minha perspectiva. Mas ele pode ser transformado, né? Ele pode ser destornado, né? Não, essa palavra não existe, mas ele pode ser modificado. Então a gente precisa acreditar muito nisso. Eu acredito muito nisso, pelo menos, né? Eu acredito muito que o Brasil ele pode ser transformado e mais do que pode, deve, é urgente. Não dá mais para conviver, na minha perspectiva, com pessoas passando fome no Brasil, que é um país com tantas potencialidades, tão rico, né? Seja quando a gente fala da sua agricultura, enfim, vários caminhos a gente poderia falar, várias possibilidades. É um país rico e a gente tem pessoas passando fome por uma administração que veio lá desde o período colonial, né, mas que hoje, cada vez mais, é uma administração voltada para os interesses da elite. Por que eu falei tudo isso? Porque, considerando esse contexto de Brasil, o que para mim é muito visível e muito alarmante, né, de fato as pessoas estão passando fome, né, e a pandemia veio como uma cereja nesse bolo da desigualdade, né, para realmente piorar muito a situação, não só pelo vírus, o vírus é mortal, mas a administração pública que foi feita em torno disso foi muito pior, né? Então o vírus mata, mas a administração pública atual do Brasil tem matado mais. Então, considerando toda essa situação brasileira, para mim, é preciso e é urgente transformar. Ponto. Como fazer? Na minha perspectiva, cada um tem a sua, né? Naquilo que para mim é possível, é a transformação pela base. E por isso que a educação, para mim, ela é fundamental. A educação nos anos iniciais, a educação nas camadas mais populares do Brasil, a educação no interior, né, nas favelas. E aí, nesse sentido, pré-vestibular popular, mas outros projetos também, né? A gente poderia falar de outras situações. A minha experiência com pré-vestibular popular tem um motivo muito grande, tem uma ação muito forte, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma experiência de pré-vestibular popular nas favelas, nas comunidades, o poder de transformação desses cursos, de fazer uma crítica da realidade, de uma análise da sociedade, de possibilidades, né, de quantas pessoas que estavam sem perspectivas e que puderam ter alguma perspectiva de caminhar, né? Tem uma frase do Che Guevara que eu gosto muito, mas eu sempre mudo, porque eu vou incluindo outras coisas com o passar do tempo. O Che Guevara, ele fala que a gente precisa pintar a universidade de operários, pretos, mulheres, e ao longo do tempo eu vou incluindo, né? Então, eu digo hoje em dia que a gente precisa pintar a universidade de homossexuais, de travestis, de mulheres, né, de senhoras, de pobres. Então, eu vou sempre incluindo mais categorias que naquela ocasião o Che, como o homem do seu tempo, não incluiu. Então é isso, a gente precisa pintar a universidade desses setores da sociedade que historicamente são excluídos, né? Mulheres, pobres, pretos, que são excluídos historicamente. E por que pintar a universidade? Por que trazer essas pessoas para a universidade? Porque a universidade, ela também é um lugar que foi tornada injusta. Se a gente entra hoje numa universidade pública ou particular, né, mas, enfim, uma particular de renome, né, as particulares mais simples, mais humildes, como a que nós trabalhávamos, têm um perfil diferente, mas essas grandes universidades aí, para a gente não precisar citar nomes, majoritariamente brancos, né, classe média alta.
onde estão os trabalhadores? Onde estão as trabalhadoras, né? Onde estão as mulheres que não têm com quem deixar seus filhos e filhas? Então, a gente precisa transformar a universidade em um lugar acessível para todos e todas. Então, acreditando nisso, como eu acredito, eu vejo o pré-vestibular como uma possibilidade para essa entrada na universidade, pré-vestibular popular, como uma possibilidade para essa entrada na universidade, mas não só, porque não basta só entrar na universidade. O pré-vestibular popular, há uma diferenciação, né? O pré-vestibular comunitário, o pré-vestibular de modo geral e o pré-vestibular popular. Por quê? Quando a gente fala de educação, existe a educação popular. A educação popular não é porque ela foi feita para pobre, não é uma educação de pobre, né? Não é porque é baratinha, não é porque é de graça. É uma forma de compreender a educação, né? Então, a educação popular é uma educação que se propõe emancipatória. O Frigoto fala sobre isso, o Paulo Freire falou inúmeras vezes. Enfim, tem vários autores, né? O Osmar Fávero, para falar sobre educação popular, que, de modo geral, tentando resumir muito, trata sobre essa questão da emancipação, dessa conscientização, que o Paulo Freire falava lá na sua experiência de alfabetização em Angicos, quando ele vai alfabetizar os trabalhadores com a Constituição. Por que ele não fala... Porque ele não alfabetiza, né? B com A faz Bá, B com E faz B, né? Por que ele não fica nessa silabação, dessa forma? E por que ele usa a Constituição brasileira? Porque ele precisa dar valor, né? Ele precisa transformar, né? Ele acreditava muito nisso, não só ele, os educadores que trabalharam junto com ele. A educação ela precisa ser politizada, ela precisa ser crítica e criticizadora, né? Então, desde os anos 60 que o Freire está falando isso. E aí é também nos anos 60 que surge essa discussão sobre a educação popular, né? Então, a educação popular não é uma educação para pobre, não é uma educação de graça ou baratinha, ela é diferente. Ela é uma educação que se propõe emancipatória, para que esses trabalhadores e trabalhadoras possam entrar na universidade, mas entrar na universidade de maneira crítica, né? Se percebendo um corpo negro num lugar majoritariamente branco, se percebendo uma mulher num lugar majoritariamente de homens, por exemplo, um corpo homossexual ou transexual num lugar extremamente hétero, cis, né? O porquê disso? Nós precisamos dessa inclusão societária, né, na minha perspectiva, para que haja, de fato, uma transformação. Então, por isso que eu defendo muito, e eu falo com muito prazer, muita paixão em relação aos pré-vestibulares populares, né? Por mais que hoje eu trabalhe, por exemplo, numa escola particular, eu sou coordenadora do ensino médio de uma escola particular, então tem outra perspectiva, né? Mas, eu disse no começo, em paralelo eu atuo num pré-vestibular popular, porque é o que eu acredito, né? Aquilo que eu acredito que a gente precisa fazer realmente de transformação. É claro que a transformação, é claro que a gente pode mudar também muitas coisas nos nossos ambientes formais de trabalho, né? Então, no meu caso, estando numa escola particular, seja onde for, mas é a partir do pré-vestibular popular que a gente pode ter esse contato maior com trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, esse ano, não, no ano passado, na verdade, eu tinha uma estudante que assistia às nossas aulas, esse período remoto, né? Assistindo às aulas pelo celular, assistindo nossas aulas aqui com um fonezinho no metrô, no Rio, trabalhando para cima e para baixo, trabalhadora, né? A maior parte dos nossos estudantes no pré-vestibular são pretos e pretas. Por quê? Porque são justamente as pessoas mais excluídas da população brasileira, das benesses do governo, e excluídas realmente dessa sociedade. Então, por isso que, para mim, o pré-vestibular popular faz muito sentido. Existem outras formas, né? Não acredito que seja a única forma. Existem outros mecanismos, e que bom, porque assim a gente pode ter várias pessoas atuando em várias frentes,
né? Acho que o ideal seria isso, para que a gente possa caminhar junto realmente visando essa transformação do Brasil para que ele deixe de ser injusto. Porque se ele foi tornado, ele pode ser destornado. Ótimo. Eu ouvindo você, eu sei que tem uma questão que também move o teu trabalho, move a tua preocupação, orienta a tua pesquisa, orienta as tuas ações como educadora e como cidadã, que é construir um espaço de educação em que o antirracismo e o feminismo possam fazer parte da formação das pessoas. O que você está falando da experiência do pré-vestibular, e aproveito para te fazer uma provocação em relação ao ensino regular, o ensino médio, por exemplo, no qual você atua como coordenadora. Essa reforma do ensino médio, por exemplo, ela não diminui o espaço para os mais pobres de terem acesso a discussões em torno do antirracismo e do feminismo para ampliar a consciência, a cidadania das pessoas? Eu queria que você comentasse. Olha, que pergunta difícil, e foi lá no centro da questão, né? A reforma do ensino médio tem a ver com esse desgoverno, mas não só, porque é uma reforma anterior à lei de 2017. Mas ela não é uma reforma que visa melhoria, né? Ela é uma reforma para piorar, né? Então a gente tem que falar isso desde o começo. O novo ensino médio, essa reforma, ela é uma reforma que para as classes populares especialmente vai ser muito complicado. A implementação a partir obrigatória, né, a partir de 2022, de maneira regular. Algumas escolas já vinham fazendo, especialmente escolas particulares, mas nas escolas públicas a gente começa agora a partir de 2022. Mas tem itens, por exemplo, da reforma, que os professores do itinerário formativo, eles precisam ter apenas um notório saber. Eles não precisam ser graduados. Isso para a gente que é professor, né, você sabe disso também, vários professores que estão aqui nos assistindo, a gente passa uma vida se dedicando, estudando, lendo, pesquisando, publicando coisas, para tentar levar ciência para a sala de aula. É para isso que a gente fica estudando tanto, né? É para isso que somos professores pesquisadores, para que a gente possa levar ciência para a sala de aula, dados, fontes. E aí, um dos itens só, né, coloca isso, de que a pessoa que vai ministrar a aula, ele pode ser apenas ter apenas um notório saber. Ele não precisa ter a formação comprovada naquela área. Isso, para mim, já é muito complicado, porque que tipo de pessoa que eu vou ter ali, né? Eu posso ter profissionais ótimos, é bem verdade, mas eu vou contar com a sorte, né? Então a gente levou tanto tempo para poder conseguir ter algumas garantias na nossa profissão, né? Então nós precisamos da graduação na área de licenciatura, magistério, e aí vem uma lei que fala do notório saber. Repito, podem ter algumas pessoas que farão um trabalho muito bom? Pode acontecer, mas de modo geral é bem complicado, especialmente nas escolas públicas. Além disso, a reforma ela limita um pouco os conteúdos da formação geral básica, né? Ela vai reforçar o itinerário formativo e limitar um pouco da formação geral básica. Isso, mais uma vez, nas escolas públicas, eu tenho muito temor de como vai ser feito. Acredito que nas escolas particulares vai ser feito de uma maneira muito tranquila, muito bem feita, né? Eu vejo, por exemplo, na escola em que eu trabalho, a gente está fazendo um trabalho de tentar fazer da melhor maneira possível, trazendo os conhecimentos, outras escolas particulares também. A minha grande questão é como que isso vai ser feito na escola pública, né? Que é sobre isso que nós estamos conversando. Ou seja, só aumenta a desigualdade. Temas como os que você colocou, sobre racismo, sobre feminismo, já são temas difíceis de serem trabalhados em sala de aula, seja qual for a escola, por conta da perseguição que estamos passando atualmente, né? Então há essa ideia de escola sem partido, que é uma ideia falsa, não existe
essa ideia, né? Escola sem partido ou ideologia de gênero, como se as escolas aplicassem ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Uma escola, toda pessoa, todo ser humano tem ninguém é neutro, né? Tem a sua orientação. Então não existe neutralidade na educação, não existe neutralidade no posicionamento. E aí eu insisto em um ponto que eu falei anteriormente. Só que existe ciência, né? Então o que eu faço dando aula de história é ciência. Não é porque eu acho legal, né? Quando eu dou aula sobre ditadura militar, não é porque eu quero. É porque é ciência. É porque é algo que aconteceu. Quando eu falo sobre escravidão, não é porque eu quero. É porque aconteceu, eu preciso falar sobre os impactos disso ainda hoje. Mas é mais fácil dizer que não houve a escravidão, né? Que não houve a ditadura. E que eu que sou errada de estar falando sobre isso. Por isso há uma perseguição muito grande hoje em dia aos profissionais. Então já há uma dificuldade nesse sentido. A reforma nas escolas públicas vai aumentar, na minha interpretação, uma desigualdade muito grande. Cada vez mais os estudantes que serão formados nas escolas particulares serão bem formados, com um conteúdo, né, extenso, com críticas, com material interessante, com profissionais bem formados. O problema é que na escola pública não vai ser dessa forma, né? Já não é exatamente dessa maneira. E a reforma ela vem afrouxando muito isso. E por quê? Qual é o propósito disso? É realmente dividir a sociedade, né? Então eu tenho um grupo, que é o grupo da escola particular, né, os formados pela escola particular, que estão compondo aí essa elite, e do outro lado, que vão compor no futuro, né? E do outro lado, os formados pela escola pública, que farão parte, portanto, de uma mão de obra barata, desqualificada, muitas vezes não concluirão os seus estudos. É claro que eu estou falando de modo geral, né? A gente sabe que existem pessoas e pessoas, existem exceções, mas o projeto é esse, né? Então, acho que é importante deixar claro que existe um projeto nesse sentido. A gente vive uma experiência muito mais do que neoliberal no Brasil hoje. Não é só o neoliberalismo que está em voga, né? Tem outras questões por trás, como o próprio fascismo e por aí vai. Mas quando a gente fala sobre a questão educacional e relacionando com a economia, é esse liberalismo muito grande presente de formar uma mão de obra desqualificada. O Adam Smith, que é o pai do liberalismo, né, lá no século XIX, ele dizia isso, que é natural, que a escola pública forme apenas trabalhadores, então que não precisa dar aulas muito grandiosas, conteúdos muito extensos, não precisa, porque esses serão as pessoas que vão compor a mão de obra mais barata, desqualificada. E não é isso que eu acredito, não é por isso que nós lutamos, né? Nós lutamos por uma igualdade de condições, uma igualdade de acessos. Então, essa reforma realmente veio de uma forma muito para consolidar ainda mais essas desigualdades. Incrível. Olha só, a Carla está dizendo: gente, amei, Natália, parabéns por sua visão sobre o filme e retirada das vendas para o Nordeste, terei que sair, tá te parabenizando. Obrigado pela participação, querida. Carla. Natália, a gente está chegando ao final, mas eu quero, antes de encerrar, antes de passar para as suas considerações finais, fazer uma pergunta para a futura mamãe. Não sei se posso, se você vai me autorizar, se você permite. Mas eu queria saber o seguinte: o que você aprendeu, que situação você viveu com seu avô José, que você gostaria que a sua filha Olga vivenciasse, tivesse como experiência de vida e de aprendizado? Nossa, não esperava por essa. Fiquei emocionada automaticamente. Olha, meu avô foi um sujeito fantástico, um sujeito muito humilde, né? Eu venho de uma família humilde, a gente nunca passou grandes dificuldades, mas meu avô era um sujeito muito humilde, ele trabalhava na roça, né? É um agricultor, e aí conseguiu uma casinha em Campo Grande, enfim, crescemos em Campo Grande, mas sempre com uma terrinha
plantando um pouquinho, depois conseguiu outros empregos. Minha avó era costureira, então os dois ali criaram os 4 filhos. E meu avô era um homem muito católico, muito assim. Ele era ministro da Eucaristia. Em Campo Grande ele era daquela igreja São João Batista, se eu não estou enganada. Enfim, então assim, meu avô era um homem fantástico. Eu acho que esse amor pelas pessoas, a caridade, a solidariedade. Eu cresci, por exemplo, meus pais trabalhavam fora e eu passava os dias na casa dos meus avós enquanto os meus pais trabalhavam, né? E aí tinha uma vez por semana que os meus avós faziam uma visita ao asilo. Eles já eram velhos, mas eles faziam uma visita ao asilo para, enfim, levar alimentos e passar o dia conversando com os velhinhos lá do asilo. E aí eu ia junto, né? Então esse amor pelas pessoas, pelos animais, pela roça, é uma coisa que eu cresci com meu avô, né? O amor pela vida. Meu avô, não sei se por uma questão religiosa, né? Não sei, uma questão dele. Eu acho que eu aprendi isso com ele, não pela questão religiosa, né? Hoje em dia eu não sou católica, mas eu quero muito poder passar esse valor para minha filha. Estar gestando no meio de um período tão louco como o nosso, de pandemia e desgoverno e tudo isso que nós falamos, é um desafio, né? Criar uma menina no meio de uma sociedade machista e patriarcal é um desafio. Então, eu espero poder passar para minha filha a necessária percepção de luta, de que ela precisa disso, precisará disso, que a vida não vai ser fácil, mas, ao mesmo tempo, aliada com esse amor, que era uma coisa que meu avô passava, né? Sempre falava pra gente. Então, amor ao próximo, aos animais, às plantas. Então, acho que parafraseando, né? Não parafraseando a frase em si, mas meu avô não disse isso, quem disse foi o Tchê. Mas poderia ter sido dito pelo meu avô, que é endurecer sem perder a ternura. Então, meu avô me ensinou na prática aquilo que o Che Guevara me ensinou na teoria. Então, é endurecer sem perder a ternura. Maravilha. Natália, quero muito agradecer a você pela sua participação. Dizer mais uma vez publicamente da minha admiração, do meu carinho por você, né? Pela sua trajetória. Nós fomos contemporâneos na graduação e você foi uma colega maravilhosa. Você sempre foi uma pessoa muito disposta a ouvir, a conversar, a orientar, e me lembro com muito carinho, muita saudade das nossas conversas na sala dos professores, em que ali nós construímos uma rede de solidariedade e apoio mútuo diante das situações as mais diversas que nós passávamos, desde as cotidianas de sala de aula, planejamentos, projetos, até aquelas mais ligadas ao enfrentamento das desigualdades trabalhistas e sociais que muitas vezes advêm à classe trabalhadora, sobretudo como a classe dos professores. E você sempre muito sensata, muito coerente e muito aguerrida. E isso é, para mim, motivo de muita alegria de ter podido contar com você naquele momento e de ser seu amigo a partir de então. Então, quero agradecer a você, desejar felicidade para você, para sua filha, mandar um abraço para o João, seu companheiro, né? Eu sempre digo aqui, quando a gente recebe uma pessoa para falar da sua carreira, do filme, eu sei que toda a família faz uma rede de apoio e acompanha e prestigia. Então, mandar um abraço para todos os seus familiares, mais uma vez para sua mãe, para o seu pai, dizer que eu espero, assim que a pandemia passar, que a gente possa fazer um congresso de história, literatura e poder conversar e poder falar de história e literatura, que são áreas maravilhosas do saber. Agradecer muito a sua participação, aproveitar a sua presença para convidar as pessoas que estão acompanhando para que na próxima sexta-feira nos acompanhem. Eu vou receber aqui o professor de português e espanhol, João Ricardo. Ele vai falar do filme Forrest Gump. Ele é radialista, ele é especialista em telenovela e cultura de massa. Então vai ser uma conversa bastante interessante na próxima sexta-feira. E assim abre espaço
para suas considerações finais, agradecendo muito a você. Querido, uma alegria muito grande te parabenizar. É um projeto incrível. Precisamos de mais pessoas como você, né, que possa fazer esse link, né, fazer essa ponte entre a academia e o mundo, né, porque muitas vezes a gente entra na academia e parece que não existe o mundo, e você nunca foi essa pessoa. Então, que bom. Esse projeto é uma prova viva disso, de que a gente precisa estar dentro do mundo, né? A gente precisa estar na sociedade, então falando de uma forma acessível. Que bom, parabéns mais uma vez. Muito bom te reencontrar, realmente nos traz memórias lá daquela época de muita luta. Fiz amigos incríveis que levarei para a vida, tanto de colegas como de estudantes. Tive pessoas muito bacanas ali. Foi uma experiência muito rica também, de aprendizados, então acho que foi muito importante. Então, para mim foi um momento muito, muito legal estar aqui com você, revivendo um pouco dessas histórias, poder falar, falei a beça, eu acho. Espero não ter falado demais, espero que tenha sido legal. E muito obrigada, realmente, conte comigo em outros projetos, foi uma alegria. Muito obrigado, foi ótimo ouvir você, foi ótima essa conversa. Eu sei que as pessoas participaram, gostaram pra caramba, interagiram com a gente. Só tenho a agradecer a você e desejar muita saúde, muita felicidade para você e para sua família. Um abraço e até breve. Muito obrigada, querido. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo para você. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos e todas. Tchau, tchau.